A gente recebe agora aqui no nosso programa a Ana Carolina Oliveira. Foi eleita pelo Podemos a segunda vereadora mais votada do estado de São Paulo. A Ana Carolina Oliveira é a mãe da Isabela Nardoni, que foi assassinada pelo pai e pela madrasta em 2008. Eu agradeço muito a sua participação aqui no nosso programa, Ana, para a gente falar de política, para a gente falar de participação da mulher na política, e você foi eleita com quase 130 mil votos, 129.563, repito, a segunda maior votação para a Câmara Municipal de São Paulo. Ô, Ana, o que te levou para a política? Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia para vocês, é um prazer, obrigada por me darem a oportunidade de estar aqui. O que me levou para a política, eu acho que é aquela frase, né? A gente transformou o luto em luta. Quando a gente passa pelo problema, quando a gente está na situação, a gente vê as coisas de uma forma diferente. Então, hoje, diante da minha rede aberta, a demanda lá era muito grande por ajuda, por assistência, por pessoas quererem encontrar um caminho de como passar por situações, seja ela do luto, da violência ou justiça, enfim, várias coisas que envolviam ali e que fizeram eu tomar essa decisão, porque eu acreditava que somente com a voz, que muitas pessoas diziam que dentro da minha rede eu ajudava muitas pessoas com meu conteúdo e tal, com a minha voz eu chegava, eu era limitada, né? Então, talvez na política eu conseguisse atingir lugares maiores e atingir mais pessoas e ajudar mais pessoas, que era sempre foi e sempre vai ser o meu propósito. Foi a primeira vez que você se lançou candidata, né, a um cargo eletivo. Isso. E essa expressiva votação, quase 130 mil votos. Como que você recebe essa votação quando a gente fala de responsabilidade, o peso que você tem agora como vereadora? Olha, durante a campanha, eu percebia esse carinho, né? As pessoas se conectando comigo e tal. E eu ainda falava para minha equipe, gente, essa responsabilidade está aumentando, essa responsabilidade está aumentando. Então, ver que eu tive realmente essa quantidade de votos, fazer história enquanto mulher, eu achei óbvio que essa responsabilidade aumenta, mas eu acredito que as pessoas querem exatamente isso, essa mudança, isso que elas estão vendo, essa expectativa de ter uma pessoa que a represente, essa conexão que as pessoas fazem com a verdade, que fizeram comigo, e eu digo que eu estou aqui pronta para representá-las. Eu sei que não vai ser fácil, e todos os dias as pessoas me falam isso, todo mundo que me deseja parabéns também fala sobre as dificuldades que talvez não, né, que enfrentaremos na Câmara, mas eu acho que eu estou preparada, honrarei esses quase 130 mil votos e eu vou para cima e eu estou com vontade de fazer. Muito bem, nós estamos conversando com a Ana Carolina Oliveira, do Podemos. Muito bom dia, Padre Rodolfo. Bom dia. Eu queria te perguntar, Ana, você fala que transformou a sua dor, não é, o seu luto em luta, e eu li várias declarações que você afirma dizendo que assumiu uma missão, não é? Ser eleita, isso vai ser uma grande missão. Na época do ocorrido, não é, o que faltou de apoio, de instrumentos e etc., que você não teve naquela época, do poder público, das polícias e etc., e que você pretende propor, agora eleita, né, vereadora da capital paulistana, para que outras mulheres, outras mães, também que estão passando por essa situação ou que já passaram recentemente, possam encontrar respaldo legitimamente do poder público, das polícias, das políticas públicas e etc. Então, quais são as suas propostas para amenizar a dor das mulheres, sobretudo, não é, que você não teve naquela época, que você identifica hoje que são necessárias? Bom dia, muito obrigada pela sua pergunta. Eu vou dizer o seguinte, eu na época,
graças a Deus, fui muito privilegiada. Eu tive um suporte, um amparo, que também era minha família, né? Tive condições de ter um advogado, né? Um assistente de acusação. Tive condição de ter uma assistência psicológica, que também foi fundamental para mim. E acredito que a repercussão do caso, de acompanhamento, seja da mídia ou seja da própria justiça, fez muita diferença no meu caso. Mas a gente vê inúmeros casos, inclusive eu diria que até a maioria, que não tenham condições de ter esse suporte, que não tenham condições de ter esse acesso. Em termos jurídicos, né, em termos de justiça, questões de lei, isso se torna muito maior. Então, talvez não esteja na minha alçada, mas quando eu digo de questão de violência, dessas crianças terem a violência dentro das suas próprias casas, mulheres sendo agredidas, crianças sofrendo bullying e chegando no extremo de quererem se suicidar ou não quererem mais frequentar a escola, um dos meus projetos, que era essa contra essa violência, né? Ele é um centro de acolhimento para essas pessoas, para que elas possam ter este primeiro, seja por assistência psicológica, por assistência jurídica e todo esse amparo que envolve até que uma possível justiça seja feita. Essas conexões com o Ministério Público, elas são fundamentais para que essas pessoas encontrem a sua resposta, que hoje elas se sentem desamparadas, elas se sentem sozinhas. Então, as pessoas que não têm essa condição de contratar um bom advogado, de ter, de cuidar da sua saúde mental durante todo esse período, porque para você sustentar uma perda, uma tragédia, o cuidado da saúde mental ele é fundamental. Então, esse é o meu primeiro passo, o primeiro passo que eu quero dar, o meu primeiro projeto, e eu tenho certeza que, diante de um respaldo, a gente vai conseguir emplacá-lo. A Ana Nascimento aqui, fazer primeiro um apontamento. Penso que o seu passado, as coisas do passado já conceituaram você como um grande exemplo de resiliência e de evolução humana. Eu quero fazer esse registro a você. Mas quero também falar então do presente e do futuro. Você chega no momento onde o Brasil precisa de novas lideranças também na política. Eu particularmente fiquei muito feliz com a sua eleição e mais ainda com o número de votos que você traz para dentro do seu mandato, porque já chega com um mandato forte. Então, uma pergunta e um convite, se você me permite. Primeira pergunta é se você já tem estruturado um conjunto de pautas, né? O seu mandato vai ter qual cara exatamente, quais são as principais bandeiras do seu mandato. E aí eu faço um convite para você, né? Eu faço parte de uma ONG, você deve conhecer em São Paulo, que é a ONG Mães da Sé, onde nós estamos há anos, repito, Ana, há anos buscando uma representação no parlamento que entenda a problemática das crianças desaparecidas nesse país. E nós até hoje, depois de décadas, nós não conseguimos estabilizar uma relação orgânica com uma grande liderança do mundo do parlamento, seja no âmbito do Estado, seja no âmbito do próprio município de São Paulo. Então, eu gostaria de fazer esse convite para que você refletisse e, se couber na sua compreensão, se couber no seu mandato, que você fosse a nossa grande representante na Câmara Municipal, com repercussões, obviamente, para o Brasil, das políticas públicas, do combate ao desaparecimento e às buscas dessas nossas crianças. Bom dia, muito obrigada. A sua pauta foi de extrema importância e relevância, porque eu sei que hoje, enfim, esses números ruins, eles infelizmente só crescem, né? Eu sempre falei que você enterrar o seu filho é um processo. Então, quando você tem uma justiça para enfrentar, você enterrou o seu filho, mas você continua vivendo aquela situação. Então, quando eu tive a justiça sendo feita, eu tive a oportunidade de enterrar a minha filha, eu tive a oportunidade de, agora sim, poder viver aquele luto em paz, em nome dela. E eu sempre falei sobre essa questão do desaparecimento de crianças, ela ser amplo, porque você não tem
alguém, você não sabe, é algo que até você encontrar, que a gente espera realmente que seja em vida, por ser uma situação que a gente não sabe o que, que aconteceu com essa criança, com essas pessoas desaparecidas, ela é uma surpresa boa quando você encontra. E quando você nunca mais encontra, que você não sabe essa situação, você não tem como viver esse luto e você poder descansar. Então é uma pressão muito grande. é, Nós podemos sim conversar, vai ser um prazer fazer essa conexão, ser essa representatividade. Me comprometo, então, que você me procure para que a gente possa falar sobre isso. E essas pautas, elas têm que ser tratadas, elas têm que ser faladas. Então, se realmente hoje eu tenho essa representatividade para que eu possa, de alguma forma, representar, nem que seja um pouco, cada pauta, cada situação que a gente encontra essa vulnerabilidade, para mim vai ser muito importante, muito gratificante. Então, eu realmente sim estou disposta e a gente pode falar sobre isso. Olá, Ana, parabéns primeiramente pela sua grande votação, com certeza aí uma das novas lideranças políticas aí no estado de São Paulo também, gostaria de parabenizá-la. E com relação à questão da educação, né, você recentemente, eu percebi que numa das entrevistas com a TV Gazeta, você falou sobre a questão da importância da escola, né, com relação à rotina da escola, horários, quais são os seus projetos, né, ou possíveis planos com relação à educação que está completamente ligada, né, à segurança da criança. E reitero aqui novamente e parabenizo pela sua vitória e seguir em frente, né? O Brasil todo te abraçou sempre na sua causa, sempre foi muito acolhida pelo Brasil, nós acompanhamos, eu lembro, desde todas as etapas, né? E estivemos com você naquela situação e é isso. Obrigada, bom dia. Esse é um assunto de extrema importância. É o que eu digo, todos os assuntos são importantes quando se trata aqui da cidade de São Paulo, que a gente está falando, quando as coisas tomam problemas aqui, tomam situações aqui em São Paulo, elas parecem ser maiores e tomam porções muito grandes. É, Esse projeto, ele já tem em andamento. Então, assim, quando eu fiz algumas situações aqui, durante a minha campanha e durante os meus projetos, eu vi que algumas coisas elas já estavam em andamento. Então, o que a gente precisa é talvez dar uma empurradinha e fazer essas questões, porque a gente vê hoje muitas mães que trabalham fora, que têm que sustentar suas famílias, principalmente mães solos, que são a base e a estrutura da casa. Então, você pega uma mãe com 2, 3, 4, 5 filhos dentro de uma casa, tendo cada filho dentro de uma escola, e os filhos estudando em horários diferentes, ela tendo que cumprir uma jornada de trabalho muito grande, e ela ter que retirar o filho na escola às 4 horas da tarde. Aqui em São Paulo, o horário de saída das escolas é entre 4 e 5 da tarde. Se você pega uma mãe, que aqui em São Paulo, eu até estava vendo a reportagem de vocês aí sobre o trânsito. O trânsito aqui de São Paulo, para você se deslocar de um bairro ao outro, mesmo que seja 3 quilômetros, 4 quilômetros, você vai demorar 30 minutos, 40 minutos, em percursos muito pequenos. Então, uma mãe trabalhando no extremo da cidade, porque normalmente ela está numa região de mais difícil acesso, ela não tem condições de chegar a esse horário. Então, a gente entra em situações de que ela vai precisar de uma outra pessoa para cuidar dos seus filhos até ela chegar. Ela pode ter essa situação de vulnerabilidade porque ela não sabe com quem está ficando os seus filhos. E isso dá margem para uma violência sexual, algum tipo de abuso, algum tipo de agressão. Então, primeiro, a extensão deste horário, que seja até às 18, 19 horas, se torna muito mais plausível, porque a criança continua no seu ambiente de estudo, ela continua no seu ambiente e nessa conexão com a infância, com outras crianças, e ela se sente segura em poder retirar os seus filhos na escola e poder levá-los para casa em paz. Então, para mim, a infância e a educação é a base de tudo. As nossas crianças de hoje são os adultos de amanhã e os futuros políticos e o futuro do nosso país. Então, é neles que a gente tem que investir, é neles que a gente tem que ter o maior olhar e a maior responsabilidade para que eles tenham essa segurança, para que eles se sintam bem enquanto seres humanos, enquanto infância, para que eles possam ser o nosso futuro e nos representar. Então, com certeza, essa é uma pauta que eu vou colocar em prática, assim,
quase que a zero de jogo nessa conexão com a prefeitura, para que a gente possa tratar de todos dessas de orçamento, para que a gente possa fazer essa extensão. Maria Moraes. Ana Carolina, é um prazer enorme falar com você. Eu chorei muito acompanhando toda a sua história por diversas vezes, mas também fiquei muito feliz de acompanhar a sua superação quando você se casou, quando você teve filhos, né? E eu pensei, meu Deus, que mulher é essa? Que mulher forte, né? Então eu acho que toda a sua campanha, né, seja foi pautada na sua dor, mas acho que as pessoas sentem essa verdade em você, sentem essa verdade no seu coração. E isso realmente é muito bom. Acredito muito que você tem muito para entregar aí nesse seu mandato, né? E gostaria de falar mais especificamente sobre a violência contra as mulheres. Aqui no Jornal da Morada, a gente noticia com certa frequência, né, a violência que acontece contra as mulheres e também contra as crianças. E eu gostaria de saber se você acredita que a cultura do nosso país é um fator que beneficia isso, né, se está ligado com a cultura, e se você acredita que existem falhas no sistema em relação à justiça, né, que dá aquela sensação, muitas vezes, de impunidade. Bom dia, é um prazer. Maria é o nome da minha filha também. Eu vou falar de duas situações que você falou. Eu acho que a conexão com as pessoas e a verdade, ela realmente foi uma questão que me trouxe até aqui, das pessoas se identificarem da forma como eu falo, da forma como eu me apresento. E realmente, quando eu falo da minha opinião. Eu não crio situações, eu não crio histórias. Eu falo da forma como eu penso, da forma como eu trato e a minha opinião real e sincera. E eu acho que as pessoas não veem muito isso por aí. Elas, por isso essa identificação, por isso essa quantidade de votos, que eu realmente acho que as pessoas se conectam com isso. É óbvio que o meu público hoje, as pessoas que me seguem, as pessoas que, que representam isso, é uma maioria mulher, por ter essa identificação enquanto mãe, enquanto mulher e tudo mais. E a questão da violência contra a mulher traz muito isso. Então, a gente tem. Eu muitas vezes me perguntei o que estava acontecendo, se isso acontecia uma vida inteira e a gente talvez não tivesse acesso a esses números, as mulheres não tivessem essa coragem de denunciar, as mulheres, a gente não tinha uma rede social, ou que realmente isso aumentou, sim, aumentou exponencialmente. Eu acho que por uma série de fatores, uma série de situações da sociedade que a falta de dinheiro, a falta de suporte. Então, se você me pergunta que eu acho que eles têm uma falta de suporte da justiça, eu acredito que sim, porque enquanto a gente pega uma mulher enquadrada, por exemplo, numa lei da Maria da Penha, que ela seja medida, impede o agressor de chegar perto dela em momento algum. Apesar dela ter essa proteção, a pessoa vai chegar onde ela quer, se ela estiver na rua, se ela estiver num restaurante, se ela estiver no supermercado, visivelmente vão falar, olha, aqui, só que ninguém sabe disso. Aquela pessoa não pode chegar perto de mim a 300 metros de mim. Só que quem sabe que ele é agressor? É as pessoas que estão no seu hall, as pessoas que estão ali. E esse suporte realmente essa proteção, porque a Lei Maria ela vai até um certo ponto. E a justiça e a prisão, manter ele lá. Eu acho que essas questões são as mais importantes. Manter um agressor preso, porque eles saem na audiência de custódia, eles têm aí o benefício da saidinha. Então você pensa uma pessoa que já está nesse ódio da pessoa, ela é presa. O benefício de sair, a primeira coisa, esse ódio só aumentou e a primeira coisa que ela quer fazer é matar uma mulher dessa. Então as mulheres não têm essa opção. E muitas das vezes também a gente tem outros casos dos quais ela se mantém em casa por não ter condições de não ver uma saída dessas situações, seja financeiro, seja para manter o filho em sonhos, seja para manter um filho em qualquer situação. Então ela se submete a essas agressões para que o filho tenha condições de viver. Então o que a gente precisa hoje é de suporte para essas mulheres, tenham essa independência financeira para que elas consigam sair das suas casas, para que elas consigam sair dessa situação de agressão
E se esse extremo acontecer, elas tenham assistência jurídica, para que elas tenham suporte e amparo, para que elas deem continuidade a isso e se sintam seguras, e não andando nas ruas com medo de sair, de encontrar o agressor e acontecer algo maior com elas. A gente já caminha para o encerramento da nossa entrevista, Ana, mas eu gostaria de saber, quando a gente fala de rede de proteção a crianças e adolescentes, inclusive essa foi a pauta, né, proteção a crianças e adolescentes, uma das suas principais pautas, né, que você apresentou à população de São Paulo aí quando você estava na sua campanha. O que você pensa, o que você entende, conseguiu diagnosticar diante de tudo que você passou em relação da estrutura do Conselho Tutelar? Porque, por exemplo, nós tivemos recentemente em Araraquara uma ocorrência envolvendo menores em que o Conselho foi acionado e ninguém apareceu. Então fica a dúvida, será que o Conselho Tutelar também está preparado para lidar com diferentes situações envolvendo crianças e adolescentes? Pela sua experiência, como que você analisa esse equipamento? Olha, eu não tive a necessidade desse suporte do Conselho Tutelar, mas durante a minha campanha e durante esse período da minha rede, que as notícias chegam por lá, as denúncias chegam por lá, a gente vê uma falha muito grande no Conselho Tutelar, porque a gente não tem hoje um preparo desses profissionais. Então, uma das minhas questões que foram acontecendo, que foi acontecer aqui dentro da minha mente também, e diante desses relatos, a gente precisa do quê? De profissionais que entendam e profissionais capacitados no Conselho Tutelar. A gente não. Porque hoje a pessoa se inscreve para ser um profissional do Conselho Tutelar, tem uma votação, e aí, se ela tem um número de conhecidos muito maior, ela já está dentro do Conselho Tutelar. Isso não significa que ela esteja preparada ou que ela queira proteger essas crianças e esses adolescentes. Então, a gente precisa de um preparo, sim, desse órgão. A gente precisa de pessoas que tenham vontade e queiram não somente um cargo, mas também executar este cargo com maestria, com função, não somente por dinheiro, mas também por questões de responsabilidade, por consciência, por empatia e por justiça também. Porque muitas vezes o tutelar é o primeiro passo, é onde essa criança, esse adolescente vai se sentir amparado para que ele possa ser cuidado e ele possa ter o direcionamento correto. Então, existem falhas e a gente precisa corrigir. Para a gente encerrar a entrevista, Ana, o padre Rodolfo, que também é jornalista, tem a última pergunta. Como você superou o sentimento de culpa, se ele existiu no seu coração, de mãe, e como você encontrou respaldo para superar a dor da perda da sua filha, e se você já conseguiu perdoar os agressores depois de tantos anos? Então, assim, eu acho que seria interessante você, como mãe, como mulher, e com tantas pautas importantes, falar com as nossas mulheres agora de Araraquara e região, como elas podem superar a dor do luto, de terem sepultado seus filhos também vítimas de agressão doméstica, vítimas de madrasta, padrasto e etc., porque isso não é um caso isolado, não é? Existem tantos outros casos. Então, são perguntas distintas, mas que falam diretamente ao coração de uma mãe, a mãe que chora, a mãe que sente a falta do seu filho e da sua filha. E como você lidou com tudo isso, qual a rede que você procurou, terapia, psicólogos e etc., porque você, como você mesma disse, você teve esse suporte. Eu fico pensando nas mulheres periféricas, nas mulheres que não têm condição de pagar e etc. Qual a mensagem que você poderia deixar para essas mulheres? E eu gostaria de perguntar mais uma vez, você conseguiu perdoar os agressores da sua filha? Boas perguntas, vamos por partes. Quando tudo me aconteceu, eu tinha realmente essa base familiar. A minha estrutura familiar foi a que me manteve. Então, nenhum pilar ali foi quebrado para que a minha casa caísse. Literalmente, acho que esse é o termo. Ali, eu mantive essa conexão com a minha família, diretamente com a minha mãe e com o meu pai, que me deram essa base, que me deram um princípio, né? Isso vem lá de trás, que me deram um princípio, que me deram valor
para que eu me tornasse um ser humano do bem ou algo do tipo. Então, o que que acontece? Eu nunca tive essa sensação e essa vontade de, por exemplo, que muitos falam na rua, se algo acontecer com meu filho, eu mato. Então, isso não era uma opção para mim. Eu queria uma justiça para minha filha, eu queria que isso fosse feito de forma íntegra e honesta, que foi o que eu aprendi. O meu segundo suporte foi a base terapêutica. A terapia para mim foi fundamental para eu entender processos, entender o que acontecia comigo, os meus sentimentos e passar por esse momento de luto, porque a gente vive por várias situações. Então, diferente de como de enterrar um filho fosse por uma doença ou por qualquer outra coisa que a natureza fizesse, eu tinha que ainda enfrentar uma justiça e descobrir que quem tinha feito aquilo com a minha filha foi o próprio pai e a madrasta. Então, era um outro ponto de dificuldade para mim. Então, eu fui tratando isso em terapia, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, demandas maiores, demandas menores, e entendendo, a culpa vem, é óbvio que você fala por que comigo, por que com a minha filha, por que eu não estava lá, enfim. Só que você percebe durante esse tratamento que você não tem alçada para chegar em todos os lugares. Não era eu quem estava com ela. Então eu fui tirando aos poucos esse sentimento de mim para que não se tornasse uma vida mais difícil, uma trajetória mais difícil. Então, esses foram pontos fundamentais. A minha rede de amigos, o suporte que eu tive nesse período foi o que me fez, além da vontade. Eu tinha vontade de viver, eu tinha vontade de continuar e eu tinha vontade de buscar essa justiça. Então, graças a Deus, isso aconteceu. 2 anos depois, eu pude me restabelecer, eu pude me reconectar, fui morar fora do país, fui buscar a minha essência, porque eu sempre também tive essa vontade de entender o que acontecia dentro de mim. Então, isso eu acho que eu consegui fazer. Então, o importante, o recado que eu deixo para todas essas mulheres é passar pelos momentos, você entender qual o seu período, não tentar ultrapassar cada fase, porque isso dificulta a sua vida. Se você não enfrentar esse luto, essa dor, essa tristeza, tem gente que chora muito, tem gente que não chora, mas você precisa entender qual é o seu momento. Isso para mim é fundamental e eu acho que para passar por esse período de trauma faz a diferença. Então a questão do perdão, eu acho que eu tenho até um vídeo sobre isso na minha rede. O perdão não é você, eu entendo eu, né? Que seja eu me libertar deste sentimento de raiva, de ódio, que não vai me levar para frente. Então, eu me desconectei deste problema. Isso não é sobre mim, eu acho que são sobre eles. É eles com Deus, é eles se entenderem com Deus, é deitar no travesseiro e saber da responsabilidade e o que eles fizeram. Então, eu deito a minha cabeça no meu travesseiro tranquila em relação a isso, sabendo que nesses quase 6 anos que eu tive a oportunidade, graças a Deus, de conviver com a minha filha, foram os melhores 6 anos da vida. Eu dei muito amor, eu entreguei tudo aquilo que eu tinha dentro de mim, principalmente de princípios, valores, amor, conexão e tudo que uma criança precisa, diferente deles, que ceifaram a vida dela e agora tem que fazer esse acerto com Deus, tem que fazer esse acerto entre eles. Então eu me livrei deste sentimento e agora eu quero que eles se virem com o sentimento deles. Ana Carolina Oliveira, eleita vereadora por São Paulo, com 129.563 votos, assume uma cadeira no Legislativo a partir de 1º de janeiro. Ana Carolina, muito obrigado pela sua entrevista e boa sorte no seu mandato. Muito obrigada pela oportunidade, mandar um abraço para todos aí do interior. Eu tenho muitos seguidores dessa região falando que não votavam em mim porque não seriam aqui de São Paulo. Então, mas eu acredito que todos esses votos e esses desejos de que dessem certo, eles deram certo também, fizeram a diferença. Muitas orações, muitas conexões. Muito obrigada pela oportunidade. Fiquem com Deus e precisando de mim, eu estou à disposição.